Estamos aqui mais uma vez para nossa nossa resenha de séries do The Last of Us, sobre o quinto episódio que saiu na sexta-feira, como vocês podem saber, porque segunda-feira teve o Super Bowl e não queriam, né, competir com a audiência, porque Super Bowl é Super Bowl, mais com a Rihanna, né? Lembrando que se você gosta do meu conteúdo, você devia curtir, comentar e compartilhar para ajudar no engajamento. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, tá? Aqui no canal para aumentar a comunidade. Lembrando que eu ponho na descrição aqui a agenda da semana. Todo dia tem vídeo aqui no canal. E cada dia é sobre um conteúdo diferente, que às vezes se repete. E na agenda está detalhado, na descrição do vídeo aqui, está detalhado o que dia é o que, tá bom? Bem, a gente começa o quinto episódio com o gancho do final do quarto, né? Quando aqueles dois entram lá e pegam o Joe e a Ellie de surpresa, que estavam lá dormindo. E a gente descobre quem são esses dois. A gente é revelado que eles estão fugindo daquele grupo lá, que são contra a Fedra. A gente observa um pouco mais, a gente nos é mostrado também como é que aconteceu no dia em que a resistência tomou conta de Kansas City, assim destruindo a Fedra, porque a Fedra em Kansas City era conhecida como uma das mais cruéis do mundo que existiam, que faziam tudo o que queriam. E lá na cidade, lá existiam os informantes, que são pessoas que queriam viver bem, ou que viviam bem, na verdade, né? Porque não fugiu de ninguém, concordavam com a Fedra e eram informantes em troca de benefícios, seja lá eles quais forem. E deduravam pessoas que eram da resistência. Então, até que na série conta que essas pessoas que são os informantes, eles são muito piores do que a própria Fedra, justamente por isso, por serem dedos duros, né? E a gente nos é mostrado lá pessoas sendo enforcadas, pessoas sendo mortas, os informantes ou da Fedra também. E todo mundo e a líder lá da resistência, que é a Kathleen, queria saber onde estava o Harry. Harry, que é o homem lá que tá apontando a arma pro Joel, né? Enquanto um menorzinho que descobre que é o irmão dele, o Sam, o irmão dele, ele é mudo. Ele é uma plaquinha que ele fala, que as pessoas escrevem que ele quer falar. E o Henry depois diz pro Joey que ele era realmente um informante, e ele fazia isso para poder conseguir remédios para manter a vida do Sam, porque ele descobriu que o Sam tem leucemia, né? Então tem essa busca no episódio em que a Kathleen quer porque quer encontrar o Henry, e no começo ela conversa com um dos informantes que ela capturou, dizendo que é engraçado, que antes a gente tinha medo de vocês, porque vocês, tipo, eles tinham uma postura, como eles faziam parte da Fedra, eles tinham uma postura meio que arrogante, de dominação, e agora eles estão totalmente submissos diante deles, né? Porque agora quem está no poder é a resistência. A resistência que já existia há um bom tempo ali, porém, mantinha escondido contra a Fedra, quer dizer. Então ela quer porque quer achar o Henry. E tem até um episódio que passa ali que ela tá num quarto, que ela revela ser o quarto dela e do irmão dela quando eles eram crianças. Irmão dela que ele era o líder da resistência, e o Henry entregou esse irmão dela, que é o Michael, entregou ele para a Fedra em troca desses remédios. Então por isso que ela tá com essa vingança e querendo achar o Harry para que o Harry seja morto por ela, porque o julgamento não vai ter. É por isso que ela continua com essa busca atrás dele e não consegue encontrar até então. Então o Henry está lá com o irmão dele, Sam, fecha um acordo com o Joey e com a Ellie, que ele consegue uma passagem segura para eles saírem de lá, através de túneis subterrâneos que ninguém usa, e ele revela pra gente o que aconteceu, de por que
que não existem infectados na cidade, porque eu já tinha achado isso estranho. Tanto que no episódio 4 não aparece nem infectado no episódio. Não aparece porque não tem. Na superfície. A resposta é simples. Não aparece infectados no episódio 4 porque não existem infectados ali. Porque ele revela que a Fedra conseguiu, não sei como, até eu queria saber, eu queria que tivesse um episódio explicando, sabe? Ou como é que eles conseguiram empurrar todos os infectados para baixo da terra e prender eles ali, nos túneis. Mas eu achei bem interessante. Então eles estão presos e é esses túneis que eles querem usar para escapar. Segundo Henry, um cara da Fedra tinha dito para ele com firmeza, convicção de que não tinha mais infectados no subterrâneo, porque pelo pouco que eu sei, né, os infectados eles têm prazo de vida. Alguns duram mais anos e quanto mais eu não sei ainda como funciona, mas pelo que eu percebi, quanto mais anos de vida permanece vivo infectado, ele vai tipo subindo de nível, né, ficando mais forte. E segundo o Henry, não tem mais infectado ali. E nessa fé eles vão pelo túnel, realmente consegue passar por ele até a borda da cidade, para debaixo do muro, e ali eles têm que passar por um pequeno conjunto de casas que tem uma ribanceirazinha e atravessa um rio e lá já, né, não tem mais nada. Aí acontece aquela 2 vezes, na verdade, neste episódio. Vou deixar essa parte para a minha opinião sobre a série. Então ele tá lá, eles estão andando pela rua, aí o cara começa a atirar neles, numa casa. O Joe consegue, deixa os 3 lá, que é o Henry, o Sam e a Ellie. E ele vai lá, contorna a casa e consegue matar o homem que tá atirando neles. E este homem é da Resistência, que é um olheiro, né, que tá lá vigiando, e ele ouve no rádio que a Catherine e os homens dela já estão indo lá na direção de onde eles estão. Chegando lá, ela chega com os carros e com o exército dela, com o povo dela, né, da Resistência, o Joel consegue atirar no motorista do carro da frente, que é tipo um caminhão com uma pá de trator que é usado para tirar os carros que ficam obstruindo o caminho, a estrada, né? Ele consegue atingir o motorista desvia para a esquerda, né? Depois de morto. Ele não, o carro, né? O caminhão. Atinge uma casa e explode. Então acontece que depois disso eles saem de peito aberto lá, né? Na rua, a Catherine, os homens dela, e o Joel continua na casa lá, olhando eles pela viseira da arma. O Henry decide se entregar, pediu para que os dois, que tanto a Ellie quanto o Sam, fugissem, mas só que a Catherine teve para matar ele, né? Neste mesmo momento, lembrando que o caminhão entrou na casa e explodiu, ele tipo que mexeu no solo, já esperava por isso, porque foi uma explosão um pouquinho grande, e a gente sabe, né, que os infectados, eles são sensoriais, eles são conectados pela bactéria que se espalha por tudo que é canto. Então já imaginei que eles saberiam que seriam comunicados de que tinha algo acontecendo ali, porém fiquei meio assim porque faria sentido aquela explosão chamar a atenção dos infectados se houvesse infectados na parte superior, que é na parte livre da cidade, né? É do chão para cima. Como não tem, então não faz muito sentido. Mas lembrando que no episódio 4 teve aquele mistério, que é até a capa do meu último vídeo, que tem um chão todo em ruína, que se move um pouco, praticamente foi isso que aconteceu. A explosão deu uma destruidazinha no solo, e que deu passagem a eles, e eles começaram a sair aos montes, lá do buraco, e saíram super infectados de lá, que conseguiu matar um dos homens da Catherine, que pede que ela fosse embora. Joey consegue salvar a Ellen enquanto ele pode, né? Que ela até uma certa parte ali ela foge, ela dentro de um carro, ela fica dentro do carro fugindo da projeto de Megan, que é uma menina infectada, né? Que estava lá se andando sobre as poltronas do carro de uma forma meio estranha assim. Ele sabe o quanto pode, aí ele chega lá com eles. Depois disso, e nesse mesmo momento,
aparece a Kathleen, né? Que ao invés de fugir, ela está cega pela vingança dela, decide atirar no Henry assim mesmo. E o projeto de Megan chega lá e ataca ela e mata, né, a mulher. E naquele mesmo momento ali que os infectados vão destruir o exército dela, a gente percebe que o líder deles lá, que é um infectado maior, já dá um alto grito lá, que começa já a chamar todo mundo que está infectado de novo, que são os novos infectados junto com os antigos e vão para algum lugar. Com certeza lá, né, para a sede da resistência. Depois disso, eles vão para um hotel, não são acomodados ali, e lá percebe-se que o Sam está mordido, por causa que tem uma parte ali que a Ellen salva ele e o Henry, naquela parte que foi mordido na canela. Quando eu olhei a princípio, eu achei uma coisa nada a ver. Eu achei que o Sam era um infectado, alguém que foi mordido igual a Ellie e não se transformava. Eu achei isso. Não passou por minha cabeça de que o Sam tinha sido mordido ali só depois que foi prestar atenção. Ah, tá, ele foi mordido quando estava embaixo do carro tentando se proteger. Mas eu achei a princípio que o Sam era mais um imune à bactéria igual a ele, mas não foi. No dia seguinte, tem umas paradas lá, que essa parte eu não vou falar, que foi, pra mim, foda, emocionante, gostei muito, e logo o episódio termina. Falando sobre o que aconteceu no episódio, um episódio curto, a gente acaba conhecendo um pouco mais sobre os personagens. Fiquei muito curioso em saber quem eram aqueles dois que apareceram no final do 4º episódio, né? Que é o Henry e o Sam. E eu fico muito satisfeito com o que eu descubro. Cada um deles são bem diferentes um do outro, eles têm várias camadas de personalidade e que deixam esses personagens sólidos. Gostei de descobrir um pouco mais como funcionava a crueldade da Fedra, porque a Fedra que a gente conhece é da cidade em que o Joe trabalhava e vivia antes de ir embora com a Ellie dali, né? Até eles dizem que a Fedra era tão ruim que se você tem pessoas que podem se voltar contra essa opressão, elas se tornam tão piores quanto os opressores, né? Agora, o que eu falei que me incomodou no episódio, eu não sei porquê as pessoas decidiram andar em perigo, em momento de perigo ou quase perigo, de peito aberto na rua. Quando os 4, que é o Joe, a Ellie, o Henry e o Sam, passam pelo túnel e andam pelas casas para poder chegar ao rio, eles estão lá de boas no meio da rua, tá? Quando o olheiro pega e atira, bem, se fosse eu não me andar pela calçada, porque à noite eu andar pelas sombras, né? Mas é isso que aconteceu. Eles foram, não estavam praticamente, parecia que ele estava esperando perigo nenhum. Foi quando o cara atirou, até o próprio Joe falava que ele era muito ruim de mira, não acertou ninguém, mas é isso, ele tinha que ser visto. Né? Eu chamo de facilitação de roteiro, né? Ele tinha que ser visto para poder chamar o exército vinha, o caminho a chegar, então toda uma sequência. Após isso, outra parte que me incomodou mais do que isso foi quando a Kathleen chega com o pessoal da resistência, né? E como eu lembro a vocês, o Joe está lá na casa que ele matou o olheiro com arma na mão. Então, a Kathleen está ali, de peito aberto, igual todo mundo, falando que, procurando pelo Henry, falando que ele aparecesse, Até o momento, para mim, o Joe não sabia, não foi dito para ele, eu não vi, não prestei atenção, de que a Kathleen era a mandante, né? Mas só pela fala dela, procurando a única que falava ali, e ela estava à frente de todo mundo, dava para perceber que ela era comandante de tudo aquilo ali. Então estava ela com seus homens ali, no meio da rua, o Joe no sentido reto, na casa do fim da rua, com a arma na mão, com a Kathleen na mira, e tanto a Kathleen não se importa com isso, né? E o Joe não atira. A Kathleen não se importa com isso, ela sabe que o Joe estava ali,
tem uma noçãozinha que sim, é possível. Porque a partir do momento que aparece no rádio, quando o Joey mata o olheiro, que ela tenta comunicação com ele e ele nem responde, o básico do básico do básico, o que é? O cara morreu. Se o cara morreu, o quem matou tá ali ainda. E dá para se perceber que, pelo histórico, podia ser o Joey. Por quê? Por causa que o olheiro, com certeza, pelo rádio falou: olha, eu vi aqui o Henry com o Sam. Ele tá com um homem e uma mulher. Um homem e uma menina, quer dizer. Então, ligando os pontos, dá para perceber que o homem e a menina são as pessoas que chegaram e mataram os outros três ali. Então, tudo se fecha. Então, dá para perceber, para ela saber que tinha alguém ali, principalmente naquela casa à frente que o olheiro dela estava. Mas ela decide ficar lá de peito aberto, e pior do que isso é que o Joe não atira nela. O Joe não atira nela, não atira. E ela só não mata o Henry porque a terra começa, né, a tremer um pouquinho e sai ali os monstros. Essa parte é uma facilitação de roteiro, né? Eu acho que dá para ter tirado nela. Ela estar viva, por enquanto, deu um pouquinho de outros rumos para a história, porém, na vida real, acho que não seria assim. Eu acho que tem coisas que daria para ser curto e grosso, ou poderia dar uma enrolada como na vida real é. Mas na vida real, na minha opinião, o Joe teria matado a Kathleen naquela oportunidade. Pelo menos teria matado a chefe do bando, né? Do grupo ali. Mas enfim, não aconteceu. Fora isso, foi um episódio que eu gostei muito. Foi muito bom. Eu acredito até que foi melhor do que o primeiro, porque para mim ele foi bom o tempo inteiro. E na minha opinião, o primeiro episódio ele foi incrível do começo à metade, só como eu disse para vocês aqui. Mas foi um episódio muito bom mesmo. Essa semana vamos demorar um pouquinho, né? Na semana passada a gente esperou um pouco menos, agora vamos esperar um pouco mais. Porque ele saiu na sexta-feira, na semana passada, agora vai ser agora no domingo dessa semana. Então vamos esperar um pouco mais para ver como é que vai ficar o desenrolar dessa história, né? Então é isso, chegamos ao final desse vídeo. Na terça-feira da semana que vem vai ter mais sobre The Last of Us. E como eu disse para vocês, tem aqui uma agenda na descrição do vídeo, detalhando a vocês o que cada dia tem aqui no canal. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha para fazer com que ele alcance outras pessoas. E se você ainda não é um inscrito, considere se inscrever no canal, tá bom? Fiquem todos com Deus, um forte abraço, até a próxima e tchau.